Pessoal, boa noite. Vamos dar início ao segundo debate do processo eleitoral. Só destacar umas questões para vocês. O debate é destinado, então, a discutir as propostas, os planos de ação dos candidatos. Gostaríamos de pedir para a plateia não se manifestar. Importante a manifestação de vocês com as perguntas, e que essas perguntas sejam escritas à mão. Não vai ser feita pergunta que já tenha, que chegue impressa, tá certo? O debate será realizado em 3 momentos. No primeiro momento, então, no primeiro bloco, já foi feito o sorteio da ordem das perguntas. Cada candidato vai fazer 2 perguntas. Para quem ele perguntar, tem direito à resposta, réplica e tréplica. No sorteio, então, ficou o candidato Eglon iniciando a sessão de perguntas, e você tem 2 minutos, Eglon, para fazer a sua pergunta, escolher o candidato e fazer a sua pergunta. Alô? Tá ouvindo aí? Tá ligado. Alô? Acho que é o volume. Alô? Estão ouvindo aí? Beleza? Parece que volte o tempo aí. Bom, pessoal, boa noite a todos. Com muito prazer que eu inicio aqui esse debate. Acho que ficou meio alto demais. Com uma satisfação muito grande que eu inicio esse debate, que estamos aqui na condição de fazer uma construção de ideias para o nosso campus. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui dedicando esse tempo, pensando no futuro do nosso campus, pensando no futuro do nosso IFES, e isso é de extrema importância para que a gente tenha uma educação de qualidade na nossa comunidade. Agradeço mais uma vez a presença de todos e a presença dos 2 candidatos. Convido aqui, inclusive, os candidatos para que a gente faça um debate de propostas, para que a gente tente melhorar o nosso campus. O candidato que eu vou escolher para perguntar primeiro é o professor Felipe. E a pergunta ela vai no sentido da arte e cultura. A gente sabe que uma escola, principalmente no nível do Instituto Federal do Espírito Santo, ela demanda, na verdade, ela necessita fornecer para a sociedade um serviço de alta qualidade e nos mais diversos tipos de segmentos. E um desses tipos é a arte, na verdade 2 são arte e cultura. Então pensamos que isso é de extrema importância para o desenvolvimento dos nossos alunos. Pensamos que com a arte e com a cultura podemos melhorar o intelecto dos nossos alunos, e isso pode caminhar de acordo com a educação, na verdade, um auxiliando o outro. Então eu passo para o Felipe e pergunto quais são as ideias, quais são as propostas nesse sentido aí para o nosso campus. Obrigado, professor Eglon, pela pergunta. Queria primeiro desejar boa noite aí a todas e a todos, agradecer os candidatos à presença e o debate que a gente tem travado na escola. Eu costumo dizer, pessoal, que a partir do dia 2 de junho, eu conversei isso hoje com muitas pessoas aqui na escola, nós não vamos ter um plano de ação vitorioso. Nós vamos ter um diretor da escola que vai pegar os planos de ação e vai construir um plano para a escola com aquilo que cada proposta tem de melhor. Eu acho que a nossa proposta tem muito a contribuir com o debate, e acho que a proposta dos outros 2 candidatos também tem questões importantes. Então, a partir do dia 2 de junho, nós precisamos construir um programa que traga aquilo que cada um está trazendo de melhor para o debate. Então, eu agradeço, professor, é uma pergunta importante. A escola é um ambiente de construção, é um espaço de construção de arte, da cultura. Inclusive, ontem, no pessoal do turno noturno, nós fizemos uma apresentação do plano de ação, e nessa apresentação a gente colocou aqui para eles que um dos itens era apoiar manifestações culturais, artísticas, musicais dos discentes e dos grupos regionais. Nós não temos dúvida, pessoal, que esses espaços são muito importantes, Até o pessoal da comunicação social comenta que quando a escola promove eventos, são as matérias que são divulgadas
pela escola na internet que tem maior quantidade de visualizações, mas assim, um número muito grande mesmo, professor, porque a comunidade se interessa. Eventos como no ano passado ocorreram aqui na escola, o Halloween, ou mesmo gincanas, né, ou apresentações técnico-científicas como a FaceTech. Então a gente precisa incrementar essa questão, porque é uma vitrine importante para a escola e é um espaço dos estudantes participarem, interagirem, construírem o aspecto artístico e cultural. Então nós temos plena consciência de que é possível trabalhar nesse sentido e construir o fortalecimento dessas questões aqui na escola. Agradeço pela pergunta, professor. 3 minutos, pai. Ok. Alô, 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 oi, oi, alô, 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 tá ligado aí? Tá ligado? Alô, alô, estão ouvindo aí? Sem microfone? Alô, alô, oi, oi, agora. Bom, Felipe, em primeiro lugar, eu acho que foi muito oportuna, muito interessante essa ideia em relação a aproveitar o que tem de interessante em todos os planos de ação. Então, de antemão, eu me comprometo a assumir, caso eleito, a humildade de chegar para os dois outros candidatos e, de fato, solicitar, né, que eu acho que é até uma atitude de respeito, para que a gente possa juntar esses planos e aproveitar o que tem de bom nesses planos. E acredito, concordo que em todos os 3 planos a gente tem muita coisa que dá para evoluir na nossa escola. Em relação à arte e cultura, eu penso que é exatamente isso. A gente precisa incentivar essas áreas. E foi citado, por exemplo, o Halloween, alguns outros eventos que aconteceram na escola, e de fato foram os que tiveram drasticamente mais busca pela comunidade, mais visualizações das postagens no Facebook. Inclusive aproveito para parabenizar aqui a Patrícia, que abraçou algum desses projetos, por exemplo, o Halloween, e foi um evento sensacional, e espero, até me comprometo a auxiliar onde for possível, para que isso não morra, que continue todos os anos. Eu acho que a gente tem que trazer essas coisas no dia a dia. E aí nós temos também no nosso plano de ação outros 2 projetos, que são Viva a Arte e Viva a Cultura. Esses projetos, nós pensamos que são uma forma de trazer a comunidade para dentro do campus, o que é uma necessidade nossa, e junto com isso, incentivar a arte e a cultura no nosso campus. Como que ele funcionaria? A gente iria buscar na comunidade pessoas que têm afinidade com a arte, afinidade com a cultura, e aí essas pessoas viriam para cá para trazer, para compartilhar esse conhecimento com os nossos alunos e, por que não, com os servidores do campus, e juntamente com isso, compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas da comunidade também. Então a ideia é que a gente tenha possivelmente uma aula de violão, coisas nesse sentido, e a gente tem que fazer uma conversa em comunidade para identificar como que podemos trazer uma contrapartida para essas pessoas. De cara, a gente sabe que as pessoas querem compartilhar esse conhecimento, eles se sentem muito felizes em participar do nosso campus. Por exemplo, na semana passada, um aluno me marcou numa postagem de Facebook, se não me engano, foi executada uma oficina de fotografia no Colégio Maria Trindade. E aí, eles me marcaram e a pessoa que ministrou essa oficina deixou bem claro, é só me chamar que eu irei para o IFES tranquilamente, com muita felicidade. Então, acreditamos que a gente tem que buscar essas pessoas para que eles possam compartilhar o conhecimento deles aqui dentro do IFES, melhorando aí o nosso campus. Temos vários projetos que têm que ser reconhecidos, por exemplo, o Clube de Arte Circense e outros mais que já são exercidos. A gente tem que institucionalizar, tornar isso padrão aqui no nosso campus. Pessoal, é muito importante a gente fortalecer na escola um calendário de eventos, né? Por exemplo, além dos eventos que nós apresentamos aqui, tem propostas da comunidade para a existência de novos eventos. Por exemplo, a professora da área de espanhol propôs a questão da festa hispânica, que é no calendário dos países de tradição latina. É um evento que ocorre no mês de outubro. Então, trazer, né, uma proposta da professora da área de espanhol, trazer isso para o calendário. O calendário ele precisa ser fortalecido, né, ele precisa ser ampliado, porque é a escola do futuro, pessoal.
é uma escola que foge somente do ensino tradicional. O ensino tradicional é importante, mas a escola ela tem que interagir com o esporte, com a arte, com a cultura. Ela tem que ser um ambiente que vocês se sintam bem de estar nele, né? Tem que ser um ambiente agradável, bacana, onde vocês têm acesso ao conhecimento, porém também têm acesso a outras questões como a arte e a cultura. Na sequência, o candidato Igor pergunta para o candidato Flávio. Ok. Mais uma vez. Alô. Foi. Bom, a pergunta para o candidato Flávio está relacionada à avaliação da gestão. O que acontece? Nós pensamos que todo o trabalho, para que ele seja executado com qualidade, para que ele sofra uma melhoria que seja contínua, a gente entende que ele precisa ser avaliado. Por exemplo, é por isso que vocês, alunos, ao longo dos seus anos escolares, vocês passam por avaliações, vocês fazem prova. E a avaliação ela é um momento de aprendizado e ela é um momento de você corrigir o que não está sendo feito muito certo e de ajustar esses detalhes para seguir um caminho aí de melhoria. Então eu pergunto ao professor Flávio o que ele pensa sobre alguns processos que a comunidade acadêmica poderia ter para avaliar, para mostrar para a gestão o que estão pensando do dia a dia, o que estão pensando dos rumos que estão tomando a nossa escola. Muito obrigado, Juan, pela pergunta. Aproveito para saudar essa plateia, os nossos servidores do núcleo, os professores presentes da biblioteca, da extensão, os alunos da engenharia, do técnico do meio ambiente. Acredito que tenhamos alunos aqui do técnico em informática, como quer dizer, técnico em meio ambiente subsequente, que, para quem não sabe, é a nossa última turma do subsequente, e assim como a primeira ninguém esquece, essa última também não será esquecida, né? Nós optamos por encerrar esse curso subsequente e lançarmos, a partir do segundo semestre desse ano, o técnico em meio ambiente à distância, né? Que vai dar uma injeção muito interessante de matrícula na nossa matriz, né? na nossa escola, que vai praticamente contribuir para o dobro do número de alunos que nós temos hoje. Com relação à avaliação, eu acho importantíssimo, candidatos e colegas presentes, a avaliação ela remete a um processo de aperfeiçoamento, né? E a avaliação, quem lê, quem estuda sobre avaliação, é um tema que eu estudei muito. Eu sou licenciado em Ciências Agrícolas, sempre li a respeito de avaliação, né, e trabalhei também com esse tema durante o meu curso de mestrado. A avaliação, seja ela interna no campus, seja a avaliação dentro de sala, a avaliação sempre apresenta um certo problema, né, de precisão, né? A avaliação é um tema importantíssimo para ser estudado dentro da escola, exatamente para ver formas diferentes de avaliações no que se refere aos alunos. Com relação aos servidores, os servidores do campus, eles têm avaliação periódica, né? Tanto técnicos administrativos como os professores têm avaliações para apontamento do tipo de trabalho que está sendo realizado e como objetivo final a progressão funcional de cada servidor, né? Eu, como diretor de implantação, eu sempre passei por um período de avaliação, e quem avalia é a chefia imediata, né? Eu sempre fui avaliado pela reitoria, conforme as minhas ações aqui no campus, né? Eu acho que isso é muito importante, e eu vejo que pode ser criado um sistema de avaliação interno para fazer essa avaliação do gestor também. O ano passado nós tivemos uma avaliação, ou melhor, a primeira eleição no campus. Exato. E eu acho que a melhor avaliação foi a eleição. Obrigado. 3 minutos para a réplica. Alô? Então, de fato, os servidores aqui eles são avaliados, sim.
todos os servidores e todos os alunos, como já foi dito, os alunos são avaliados em sala de aula, os professores, para os alunos da engenharia que chegaram agora, não sei se já passaram por isso, mas os professores também são avaliados, inclusive pelos alunos. Os alunos têm uma forma de avaliar os professores no que é acadêmico, que é uma ferramenta que funciona muito bem para esse tipo de proposta. E os técnicos administrativos também são avaliados exatamente para a progressão, como foi dito. E aí nós pensamos que precisamos um pouco mais, a gente precisa de uma avaliação de fato da gestão, das decisões dessa gestão. Eu trabalhei durante 3 anos em uma empresa do setor privado. Essa empresa é uma empresa muito grande, com uma gestão de alto nível. A gente trabalhava no contrato Petrobras, então a gente tinha que seguir as regras da empresa, que era uma empresa de 7 mil funcionários, e tínhamos que seguir também a regra da Petrobras. Então isso era muito, não é penoso, mas isso era muito complicado, isso demandava um trabalho muito grande, e uma dessas regras era de fato avaliar a gestão. Então a empresa ela era cobrada por ter uma boa avaliação da gestão. E aí eu vi na prática o quanto isso é importante para que a gestão esteja alinhada aos interesses da comunidade. Então, diante disso, a nossa gestão, o nosso plano de ação, ele prevê exatamente a criação de meios para que toda a comunidade, incluindo alunos e servidores, possam avaliar a gestão. E esses meios, nós pensamos que tem que ser meios diferentes. Por exemplo, e pode existir uma avaliação por meio do que é acadêmico ou o próprio Google Docs, que funcionam para isso muito bem, mas pensamos também que precisamos um pouco mais. Muitas vezes algumas pessoas ficam preocupadas em fazer uma avaliação, talvez uma crítica, às vezes até um pouco mais pesada, e ser perseguido por isso ou sofrer alguma retaliação. Então nós pensamos que além disso, é necessário que haja algum meio de fazer uma avaliação de forma anônima. Talvez por meio do próprio site do IFES, criar alguma página que a pessoa não precise se identificar para fazer aquela avaliação. Pensamos que isso é muito interessante para a nossa instituição, exatamente para alinhar as nossas atividades de acordo com os interesses da comunidade, que o diretor-geral ele é uma representação. Que fique claro que temos total consciência que nós não estamos no setor privado, mas também temos que ter a inteligência de aproveitar o que vem de bom, os bons exemplos que a gente passou ao longo da vida, que nós conhecemos nesse ambiente, e aplicar esses bons exemplos aqui, ajustando a realidade do setor público, que é o nosso caso. Obrigado. 1 minuto para a frente. Eu concordo com muita coisa que foi dita a respeito de avaliação. Eu nunca tive problema, nunca senti nenhum tipo de problema em ser avaliado. A avaliação do trabalho de gestão, ela mexe com o gestor no sentido de orientar esse gestor nas suas ações em busca do aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo que a avaliação, ela tem os vários tipos de avaliações, elas passam por um problema de precisão com relação a quem está avaliando, né? E várias formas podem ser utilizadas para essa avaliação. E uma dificuldade que tem também com relação à avaliação de pessoal é disposição e vontade da pessoa que está avaliando. Quando é um candidato que vai ser bem avaliado, a gente tem facilidade. Quando precisa de avaliar alguns pontos negativos, não é todo mundo que gosta de ser o avaliador. Mas para mim pode instituir qualquer forma de avaliação sem problema. Muito obrigado. Pessoal, só destacar para vocês, nós temos alguns membros nos corredores recebendo as perguntas. Aí vocês façam as perguntas que desejarem e entregam para eles, depois elas serão sorteadas. Na sequência, então, o professor Felipe fará suas perguntas. Obrigado. Pessoal, todo mundo consegue me ouvir sem o microfone? Consegue? Podemos prosseguir assim? Tá pessoal no fundo tranquilo? Beleza? Então vamos seguir aqui com a nossa troca de ideias. Minha pergunta vai para o professor Egon. Pessoal, a gente sabe que o aluno do noturno, né, a gente conversava isso ontem, ele tem as suas especificidades. E eu conheço isso muito bem, até porque a maior parte do meu curso de graduação eu fiz à noite
em função de necessidade de trabalhar durante o dia, e eu sei que essa é a realidade de uma grande parte de vocês. Então, o curso noturno, em função dessas especificidades, ele tem algumas características e a escola precisa pensar o turno noturno olhando por essas questões. E aí viria a minha pergunta, professor Egon, quais seriam as suas propostas para viabilizar e melhorar a qualidade dos cursos presenciais que a escola oferta no turno noturno? Agradeço muito a pergunta. Então, de fato, os cursos noturnos, eles têm as suas especificidades que a gente não deve fechar os olhos para isso. Durante muito tempo a gente teve menos alunos no turno da noite, e isso às vezes parecia que a escola nem funcionava à noite, isso de fato era um problema. Eu já fico muito feliz agora por ver que a escola já está mais povoada durante a noite, isso nos dá muita felicidade e pretendemos aumentar cada vez mais. Os cursos presenciais, eles são de extrema importância. A gente tem, começando agora um curso à distância, que tem uma outra ótica, na verdade, o curso que era o curso técnico concomitante ou subsequente está em fase de finalização, e começou um outro curso técnico em meio ambiente à distância. E tem que ficar bem claro que são duas coisas totalmente diferentes. Não foi trocado um curso por outro, ok? E isso, na verdade, nem é possível ser feito. Trocar um curso presencial para um curso à distância, precisa-se de um processo muito grande para fazer esse tipo de coisa, e isso não é tão simples. Quanto às especificidades, a gente tem alguns detalhes a elencar. Por exemplo, a questão da assistência estudantil. Okay? A gente tem um problema de transporte que não é fácil na nossa região, que tem alunos de outras localidades, de outras cidades. Inclusive, foi sugerido para mim, e é uma coisa que eu me comprometo a tentar de várias formas, buscar parcerias com prefeituras das cidades da região. E aí, eu já até conversei hoje com as pessoas responsáveis pela assistência estudantil para perguntar se isso era viável. E como funcionaria esse tipo de parceria? Ela funciona da seguinte forma: a gente entraria em contato com essas prefeituras, ofereceria uma contrapartida para as prefeituras oferecerem o transporte. E essa contrapartida ela pode ser, inclusive, num curso que nós já ministramos aqui. É só um dos exemplos, podemos ter novas ideias, que é o curso de formação de professores, que já foi ministrado aos professores da rede aqui do município. E aí a gente pode oferecer isso para outros municípios, fazendo essa troca, oferecendo a contrapartida desse curso, e aí recebendo um serviço para os alunos que é de extrema necessidade, que é o transporte. E além dos alunos serem beneficiados com isso, teremos outra grande vantagem, que é uma economia muito grande no Vale Transporte. Um dos principais gastos de assistência estudantil é exatamente o Vale Transporte. Se a gente economiza esse dinheiro fazendo parceria com a prefeitura, poderíamos aplicar o Vale Transporte exatamente no auxílio alimentação, no auxílio moradia ou qualquer outro tipo de necessidade relacionada à assistência estudantil. 3 minutos. Ok. Professor, eu acho importante, né, ontem a gente iniciou esse debate sobre as especificidades do noturno, acho importante que agora a gente está começando a trocar algumas ideias sobre características específicas. Acho que é um debate interessante que a gente está trazendo, porque não dá para a gente tratar as características de quem trabalha, de quem passa o dia inteiro numa jornada fora da escola, e precisa de período para estudar, né? Precisa ter o horário de estudo, são cursos puxados. Ontem, por exemplo, professor, apareceu por parte, no período das perguntas, uma questão muito importante que a gente precisa refletir aqui na escola, porque apesar de todas as dificuldades, né, estava se iniciando, por exemplo, o pessoal do curso de engenharia ambiental, e aí eu reforço algo que eu falei ontem. O curso de engenharia ambiental é o primeiro curso de graduação da escola, é um curso estratégico para a nossa região, é o primeiro curso de graduação público, gratuito, ofertado por uma instituição federal de ensino. Então é um curso que requer toda a atenção da escola no sentido do fortalecimento desse curso. E foi colocado ontem, por exemplo, uma questão
relacionada à monitoria, e que a monitoria ela vinha sendo ofertada, por exemplo, no turno vespertino, e a aluna colocou, a Lívia, se não me engano, ela está aqui hoje, ainda não, né? Ela colocou essa questão da necessidade, né, de você discutir, por exemplo, a possibilidade de ter uma monitoria no horário alternativo que permita o aluno trabalhador ter acesso ele já é prejudicado pela falta de tempo em função de trabalhar. E aí ele é duplamente penalizado quando a monitoria é ofertada no horário que ele está no trabalho. Então não é possível a gente deixar essas especificidades de lado, é necessário pensar atentamente para essas características, porque são esses cursos que a gente oferece que vão transformar a vida desses jovens e que vão promover o futuro da mesma forma que um dia aconteceu com a vida da gente. Os cursos de graduação, eles transformam a vida das pessoas, e a oportunidade de fazê-lo com qualidade, de vocês poderem entrar no mercado de trabalho em condições de disputar com o cara que formou na Universidade Federal de Viçosa, com aquele aluno oriundo da Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de Minas Gerais. Nós queremos ter um curso com essa qualidade. E para isso, a gente precisa tratar as questões específicas de forma importante, como questões centrais, né? Então aí eu coloco aí para o debate essa questão que nós estamos incorporando ao nosso plano de ação. Eu acho que seria interessante também que os outros candidatos refletissem sobre essa questão. Um minuto. De fato, quando o Felipe comentou sobre a engenharia, eu falo da engenharia, claro que os outros cursos também, inclusive participei da implantação do curso técnico de informática, lecionei por muito tempo no curso técnico concomitante, mas a engenharia, por ter sido tão sonhada por nós, são 6 anos aqui discutindo essa questão, clamando por um curso superior. Então a gente vê esse curso em funcionamento, é uma coisa que nos dá uma alegria muito grande. E de fato a monitoria é um dos grandes pilares para manter a qualidade e para dar o apoio aos alunos nesse curso que não é fácil, que é difícil. Então a gente tem que entender isso. Isso passa por 2 coisas. Primeiro, entender o aluno e essas especificidades. Então a gente precisa ter um diálogo maior com as turmas para entender essas turmas, e só o diálogo fará isso. Em segundo lugar, buscar parcerias. Isso nós não podemos garantir até que ponto os outros órgãos vão participar do nosso campus, mas podemos garantir que buscaremos isso fortemente, e acreditamos, por exemplo, que alguns professores da rede podem participar aqui exatamente nesse sentido. Então, na sequência, o candidato Felipe faz a pergunta para o candidato Flávio, 2 minutos. Boa noite aí mais uma vez, professor Flávio. Boa noite. Gostaria de colocar uma questão, professor, que na verdade foi demandada pelos alunos ontem na apresentação do plano de ação. E aí eu vou insistir numa questão em função dos alunos terem colocado que nas apresentações dos planos de ação não havia ficado claro a questão das políticas específicas para os cursos noturnos. Então, professor, eu gostaria que o senhor pudesse ter a oportunidade de apresentar para os alunos quais seriam as propostas do plano de ação no que diz respeito aos alunos do ensino noturno do campus. Pois não. Primeiramente, volto a agradecer, como eu fiz ontem, as palavras. Ontem era só você que estava aqui, hoje o candidato também, carinhosas, né, com relação à importância, à relevância do curso de engenharia, né, e de pós-graduação, que essa gestão inaugurou, teve o prazer de inaugurar o ano passado e esse ano. A escola é uma das principais propostas, né? Todo mundo sabe do número reduzido de servidores, né, que nós temos no campus, e a necessidade de ter esse atendimento nos 3 turnos, né? A partir do momento que iniciarmos, ou a partir de breve, antes de iniciar um próximo mandato, nós podemos fazer uma reunião, né, e distribuir o número de servidores de forma a atender melhor e ter mais presença de servidor no 3º turno, vamos dizer assim, no turno noturno, exatamente para atender melhor esses servidores, né. Foi colocado desde o início do ano, foi feito reuniões para tratar de monitoria, de tutoria, que a engenharia é um dos cursos noturnos, né? Para acompanhar, para fortalecer
a base desses alunos para que eles tenham condições de acompanhar melhor esses cursos, né? Foi lançado ontem, foi terminado ontem, né, um edital, né, que foi colocado um grande número de bolsas, exatamente de PIBIC e de PIBIT, uma das preocupações com relação ao transporte, né, sobre assistência estudantil. Nós sabemos que tem uma entrevista, né, tem um procedimento e nem todos os alunos noturnos podem encaixar nesse perfil, né? Mas além da assistência estudantil, a escola tem um número suficiente de projetos de pesquisa, né, que nós devemos incentivar esses alunos para ingressar nesses projetos, né, para virarem bolsistas desses projetos, e isso com certeza, assim como a assistência estudantil, nós temos muito recursos para bolsas, assim que esses projetos forem contemplados, que podem auxiliar, né, uma parte, o custeio do estudo desses alunos aqui na parte do turno noturno, né? Nos técnicos em informática, que nós temos em funcionamento também. A tentativa é de acompanhar esses alunos mais perto, exatamente para nós diminuirmos a evasão desses alunos, institucionalmente, e aqui no campo também. Nós temos um plano de ação estratégica de permanência e êxito dos alunos, que já tem um relatório preliminar com algumas ações interessantes para atender esses alunos de forma que eles se sintam mais à vontade, mais confortável e em maiores condições de acompanhar o curso. Pessoal, uma outra questão que eu acho fundamental também, que foi apontado por alguns alunos, por exemplo, a nossa escola é uma escola que promove eventos, e na nossa proposta a gente discutiu, inclusive na primeira questão, a possibilidade de construção de um calendário de eventos, né, de ampliação dos eventos culturais, mas tem um problema que muitos alunos do noturno nos relatam, é que muitas vezes esses eventos não são extensivos ao noturno. Muitas vezes os eventos eles terminam 4 horas, 5 horas, 6 horas, e eles não atendem o aluno que chega mais tarde na escola. Então, um compromisso nosso, do nosso plano de ação, que os eventos da escola eles serão pensados para que o aluno do noturno, na hora que ele chega, ele possa participar, né? Por exemplo, o horário nós tivemos aqui uma feira muito interessante, a FECITEC. A gente tem que pensar a feira num formato que ela possa atender o aluno que vem do trabalho e chega no horário regular da aula, né? As atividades culturais que a escola promove, elas têm que ser pensadas com essa dinâmica também. Precisamos olhar isso de forma específica, né? E outra questão também que os alunos vêm nos relatando também é a questão da grande redução dos recursos da assistência estudantil. E aí, pessoal, nós estamos numa região que tem indicadores sociais mais baixos que a média das outras escolas. Os nossos alunos demandam muito dos auxílios, auxílio alimentação, auxílio transporte. E aí nós temos nos últimos períodos uma redução desses valores, né? E aí é necessário, pessoal, que haja uma ação da gestão da escola no sentido de viabilizar recursos complementares, porque a nossa região ela tem características específicas, né? Nós temos índice de desenvolvimento humano baixo. Os nossos alunos, por exemplo, os nossos alunos mais da metade deles são beneficiários de alguma política de assistência estudantil, né? Em outros campi os indicadores são menores. Então, se nós temos mais demanda, é necessário ter, a gestão da escola precisa ter isso como estratégico e buscar recursos para viabilizar a assistência estudantil. E viabilizar a assistência estudantil de forma que atenda a alimentação, o transporte. Ontem eu conversava com um dos alunos e ele estava falando sobre a questão do auxílio moradia no valor de R$70. Então, quer dizer, auxílio transporte houve redução, auxílio alimentação também. Então, a gestão precisa ter um planejamento no sentido de viabilizar mais recursos para assistência estudantil, em especial para o noturno. Um minuto.
Muita coisa que o candidato falou, eu concordo. É uma grande dificuldade para quem está na gestão é exatamente atender da mesma forma os 3 turnos com relação a determinados eventos. Seja porque a turma do noturno trabalha durante o dia, não pode comparecer, né, e é uma ação que depende da escola toda. Tem uma dificuldade grande e eu acho justo que todos os 3 turnos sejam atendidos da mesma forma, né? É um trabalho em equipe também, os servidores têm que participar, entender isso, porque muitos servidores querem trabalhar de manhã e à tarde e à noite não vêm, né? Com relação à assistência estudantil, dinheiro nunca é suficiente, né? Não é verdade que tenha diminuído. Nós tivemos um investimento de R$360 mil o ano passado e esse ano foi passada uma parcela, mas nós temos uma previsão de aplicarmos aqui R$450 mil de assistência estudantil. Com relação ao desenvolvimento humano, eu procurei saber a composição. O nome é Enéas. O nome é Flávio, quer dizer. O candidato Flávio, então, tem 2 minutos para fazer a pergunta. Lembra do Enéas aí? Até eu peguei. Dois minutos, candidato. Eu quero perguntar para o candidato Felipe Alexandre, se ele colocou aí e o plano de ação dele, né? É importante lembrar que essa escola, graças a Deus, né, nós sempre tivemos aqui, agora nós estamos numa época de vacas um pouco mais magras, né? Mas nós sempre tivemos uma quantidade de recurso relativamente satisfatório, né, para construir o campus, para mobiliar, né, adquirir equipamentos, né, e também no que se refere a deslocamento de servidores, seja para treinamento, seja para indenização de transporte, né, e seja para capacitação também. Nós sempre tivemos recursos suficientes para essas ações. E o candidato coloca que no seu plano de ação ele tem uma proposta, o candidato propõe, né, de destinar no mínimo 50% dos recursos destinados a passagens e diárias para capacitação. Qual o motivo disso, candidato? Por que dessa ideia? Professor, obrigado pela pergunta, da oportunidade da gente discutir questões importantes da escola. Essa proposta, professor, ela é para garantir que no orçamento esteja previsto algo que é fundamental para a escola. O maior patrimônio que a instituição tem é o patrimônio, os servidores, né? Os servidores docentes, os servidores técnico-administrativos. E essa proposta é uma proposta que visa garantir a possibilidade desses servidores aperfeiçoarem o conhecimento, né, poderem ampliarem a sua formação, poderem ter a possibilidade de aprofundar. Então esse ponto do nosso plano de ação é um ponto que visa cada vez mais fortalecer essa como uma instituição de ensino de qualidade, uma instituição de ensino que prioriza um corpo técnico de ponta, né? Nós temos aqui na nossa escola servidores nos diversos setores que têm um nível de qualificação, de formação elevadíssimos, né? Tanto na parte administrativa quanto na docência, né? O corpo técnico administrativo dessa escola, pessoal, todo mundo tem formação na área, tem treinamento, né? Eles já chegam no campus através de um concurso público federal extremamente difícil, com uma qualidade técnica que faz dos nossos servidores um time de primeira linha, né? E aí esse ponto, professor, ele serve para fortalecer, né? Aquilo que é muito bom pode ter a possibilidade ainda de crescer e de ampliar ainda mais os conhecimentos. Então, esse ponto aí, professor, ele visa destinar
uma parte dos recursos para essas atividades de formação desse corpo técnico aí de primeira linha que nós temos. 3 minutos de regra. Muito bem. Eu nunca discordei, eu tenho orgulho dessa equipe que o campus contratou ao longo desse tempo, né? Só a título de informação, para diárias e passagens, por exemplo, no ano de 2016, a escola investiu em torno de R$44 mil para diárias e passagens, seja para servidores do campus, seja para colaboradores externos, né? E atendeu de forma homogênea, igualitária, né? Todos que solicitaram foram contemplados, né? Agora, durante o planejamento anual, né, nós já temos na gestão, nós já temos uma média de gasto, né, de volume de dinheiro necessário para custear tanto diárias e passagens como eventos de capacitação. O candidato mesmo teve o seu mestrado no Rio de Janeiro custeado por essa instituição, né? É um doutorado, um mestrado interinstitucional no Instituto Federal do Espírito Santo, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho de ter estudado lá, de ter feito a graduação lá, de ter feito o meu mestrado lá também. E o candidato fez, depois de algum tempo, exatamente o mesmo programa de mestrado que eu naquela universidade. E, diga-se de passagem, uma universidade linda, né? Eu tenho muita saudade de lá, né? Enquanto que para capacitação, para encontros, eventos, congressos, semana orçamentária, os mais diferentes eventos de capacitação que cada servidor escolheu e se inscreveu e que tinha ligação com as atribuições que ele desenvolve no campus, ele foi contemplado. Mais do que exatamente para eliminar aquela questão de atende um, não atende outro, não atende um, foi criado já há 2 anos um edital específico para isso, onde foram destinados exatamente em torno de R$40 mil em cada um desses editais, né? E por 2 anos consecutivos, todo mundo foi para o congresso, para o seminário, para apresentação de trabalho, para curso de capacitação que escolheu, né? E nesses editais nós tivemos sobra de recursos. Então, se houve sobra de recursos destinada para capacitação, eu não vejo muito sentido de tirar a metade, por exemplo, de diária e passagem, que vai sobrar ainda mais para capacitação e vai faltar exatamente para diária e passagem. 1 minuto, por favor. Rápido, então. Professor, eu aqui de público, a gente tem que reconhecer questões que são avanços. Esse edital de participação em eventos, que foi criado pela diretora de pesquisa e extensão no último período, né, nesse período da eleição para cá, foi uma das questões que a gente colocou na última eleição. Até comentei isso com o professor Carlos Henrique, que é o diretor de pesquisa e extensão. Representou um avanço importante. Já conversei isso com servidores do setor, né? Ontem eu conversava isso com o servidor Marden. Então, representa um avanço e a gente tem que reconhecer aquelas questões que a gestão avançou, e esse edital foi um avanço. E para finalizar, que o tempo é curto, você falou que você fez um mestrado interinstitucional com a Universidade Federal Rural do Rio, eu fiz também, e eu gostaria, pessoal, que outros servidores do campus também pudessem fazer. Por isso que nós estamos propondo a possibilidade de articulação de programas de Minter e Dinter. Eu acho que esse programa que o professor e eu fomos contemplados, ele tem que ser ampliado para outros servidores também. O candidato Flávio faz 2 minutos de pergunta. Eu não tenho mais 1 minuto, não. Bom, agora o candidato Juan. Eu tenho uma pergunta simples. E é uma pergunta que vai, vamos dizer, ao encontro exatamente do seu perfil, ou do perfil que você apresentou, se colocou nas suas apresentações, né? Como um servidor que depois de concluir os seus estudos, você imaginaria, né, ou se via como um pesquisador de alto nível, né?
e colocou dessa forma, né? E no seu plano consta também que você pretende fortalecer os grupos de pesquisa do campus, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, como você pretende fazer exatamente isso, né? Considerando um pouco mais que também durante essa apresentação você falou que, mesmo com a vontade de ser um pesquisador, que como diretor não terá condições de pesquisar como gostaria, ou até de pesquisar em função das atribuições da direção. Não acha que o melhor exemplo de quem quer fortalecer um grupo de pesquisa seria estar pesquisando junto? Agradeço a pergunta e de fato assim, essa pergunta dá a oportunidade de falar sobre exatamente esse pensamento. Penso que a gente precisa de fato fortalecer esses grupos de pesquisa. Primeiro, só uma correção, na verdade, nas minhas apresentações eu não me coloquei ao final do doutorado como um pesquisador de alto nível. Eu disse que o meu objetivo era me tornar um pesquisador de alto nível. E assim, na minha humildade, eu entendo que ao terminar um doutorado, todos os doutores somos pesquisadores, mas eu acho que tem que ter humildade para saber que ainda há um longo caminho para ser trilhado e realmente eu almejo isso é um grande objetivo da minha vida. E com relação a fortalecer os grupos de pesquisa, eu acho que a gente tem que fazer exatamente o que nós temos feito no nosso grupo de pesquisa. Eu criei um grupo de pesquisa aqui, o nome desse grupo é Pesquisa Operacional para Questões Ambientais. Esse grupo de pesquisa ele foi criado, não me lembro muito bem, mas acredito que há 3 ou 4 anos atrás, eu não tenho muita certeza. E esse grupo foi começado por mim e alguns outros alunos, com mais um técnico participando desse grupo. E ao longo do tempo que eu fui participando, pesquisando, desenvolvendo meus projetos aqui no campus, a gente foi percebendo que os técnicos em tecnologia da informação estavam se qualificando em programas primeiro de graduação, depois em programas de pós-graduação, lato sensu e estrito sensu, e fomos percebendo também que vários servidores poderiam ter perfis relacionados a esse tipo de pesquisa. Então surgiu a ideia de se criar um laboratório de computação aplicada. E esse laboratório ele foi criado com muito esforço, brigamos muito para conseguir um espaço, que aí por alguns motivos que eu não estou questionando, ele foi utilizado para outra coisa e agora retomamos esse espaço de novo, estamos iniciando novamente os trabalhos dele e esse espaço ele é muito interessante para nós. E por que o laboratório de pesquisa ele é tão importante? Ele é tão importante por um motivo, ele agrega as pessoas. Então, enquanto eu tinha 1, 2 projetos paralelamente no nosso grupo de pesquisa, quando agregamos isso num laboratório de computação aplicada, chamado hoje Laboratório de Computação Aplicada Alan Turing, uma homenagem aí, como a gente consegue agregar, a gente consegue aumentar esses trabalhos e trabalhar de forma conjunta, porque pesquisa científica é isso. Então é dessa forma que nós pretendemos apoiar. E respondendo à última pergunta, se eu acho que eu deveria começar com um exemplo, sim, e penso que criar o laboratório é um exemplo. E penso que, trabalhando na direção geral, podendo apoiar 20 grupos, 10 grupos, podendo apoiar um número maior de grupos em uma instituição, com várias pessoas, com mais de 100 servidores e com mais de 500 alunos, é uma forma muito mais produtiva de apoiar a pesquisa científica na nossa comunidade do que atuando sozinho. Obrigado. 3 minutos para o candidato Flávio. Quantos minutos? 3. Bom, eu acho que o candidato exagerou um pouco quando falou do laboratório, da criação do laboratório, teve que lutar muito para a criação daquele laboratório. Acho que a primeira vez que o candidato falou que precisava de um espaço foi destinado a uma sala com as máquinas para a criação do laboratório, né? Então o esforço, a batalha, né, o trabalho todo que teve foi de equipar a escola, mobiliar os ambientes, né, para que no momento que fosse demandado um espaço, um laboratório de pesquisa com máquinas, com computadores, a escola tivesse à disposição, como disponibilizou, independente de ser no prédio administrativo ou no prédio pedagógico, né? Então isso foi o primeiro apontamento, o primeiro pedido feito, aquele espaço foi disponibilizado. Então não teve tanta luta, não foi difícil e com muito prazer a gestão disponibilizou aquele espaço
e gosta muito daquele espaço criado exatamente para oportunizar quem quer pesquisar, quem quer fazer trabalho, quem quer realmente construir conhecimento, quem quer desenvolver projetos, né? Inclusive, ontem nós tivemos o último dia de submissão de propostas de um edital que estava aberto da Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e tivemos exatamente 21 projetos submetidos. 21 projetos submetidos, com 28 pesquisadores envolvidos, né? Esses projetos submetidos têm um pedido de 25 bolsas PIBIC, que é para graduação, mais 12 bolsas PIBIT também para graduação, só aqui dando um total de 37. A graduação em engenharia tem quantos alunos? Rápido, gente, senão acaba. 35. 37 bolsas de R$400. Se for contemplado, cada aluno que estiver envolvido, R$400 por mês. Isso dá, uma matemática simples aí, R$4.800 ao ano, né? Então isso é mais até do que assistência estudantil, né? Além do PIBIC Júnior, que foram pedidos mais 16 bolsas, um total de 53 planos de trabalho, né? No total de todos eles, só da graduação PIBIC e PIBIT, tem a capacidade de captação de R$177 mil. E no PIBIC Júnior, R$19.200. Então são 37 bolsas, R$400 por mês, e nós sentimos falta do pesquisador Juan submeter um trabalho enquanto não está na direção, porque depois que estiver na direção vai ficar um pouco mais difícil, né, por conta da demanda. Um minuto, candidato. Obrigado. De fato, eu não submeti nenhum trabalho, exatamente, já foi explicado o grande motivo, porque estou na iminência de assumir a direção caso eleito. Então, a responsabilidade que a gente tem que ter é exatamente nesse sentido, de não assumir um compromisso e depois correr o risco de não poder assumi-lo, não poder não concorrer, mas cumprir esse compromisso. Quanto à sala, eu não gosto de ficar entrando nesses detalhes, eu acho que não é o objetivo, mas já que foi questionado, a gente tem que explicar. Realmente, quando eu digo que foi com muita luta que a gente conseguiu aquela sala, foi de fato com muita luta. Porque não foi na primeira vez, não. A primeira vez que eu cheguei no prédio administrativo solicitando uma sala, eu fui informado que era para procurar outro lugar, porque não era muito interessante que tenhamos alunos circulando naquele prédio. Essa foi a informação que me foi dada. Então, nesse sentido, eu procurei uma outra sala aqui, que também não foi me disponibilizada, tentei uma sala no outro prédio que está em construção, que também não conseguimos, e aí depois conseguimos com o professor, e aí eu agradeço muito por ter disponibilizado. Bem, então, deixa eu só colocar um Nós vamos partir para o segundo bloco, pessoal. E aí a gente está... os docentes